tive uma mesa que eu participei, tinha um jovem em medida socioeducativa, foi muito rico. Ele falou assim, a gente não foge da escola, é a escola que foge da gente. Ele falou isso na fala dele, o jovem negro, né? Em medida socioeducativa. Então, para a gente é um avanço, assim, a universidade também está abrindo esse debate, assim, uma questão que eu trazia muito no meu estudo, estudei juventude aqui, na Faculdade de Educação. Os jovens hoje estão praticamente ausentes da escola, né? Assim, se a gente pega as pesquisas e os relatos, a gente vê que existe uma grande crise aí com a instituição escolar, e a UENG debate pouco a questão da juventude, sabe? Isso é uma questão séria, né? Uma universidade que trabalha com educação básica e que não tem. Eu vou falar de um lugar de militância, mas também um lugar hoje de gestor, né? Que coloca pra gente sempre muitos dilemas, porque o lugar da gestão nem sempre é o lugar da realização de tudo aquilo que a gente acredita enquanto cidadão, militante, movimento social, e isso cria na gente algumas tensões, né, emocionais, inclusive, na hora do trato da política pública do que fazer. E eu acho que é importante dizer isso, né? Às vezes a gente tem a impressão de que estar nos espaços de governo é o lugar do poder, então é muito fácil tomar as decisões e implementar. Mas tem sido desafiante, assim. Não vou dizer que está bom nem ruim, mas tem sido desafiante, né? Mas eu sou professor, né? Eu sou professor da rede pública de Belo Horizonte, da Prefeitura de BH e da Prefeitura de Contagem. E estou agora nessa a nova gestão está criando uma estrutura na Secretaria de Educação que trate mais especificamente das questões da inclusão e da diversidade, né? Antes a gente só tinha uma subsecretaria lá que tratava da política pedagógica, educacional, e agora as outras eram todas de gestão, né? Gestão, administração, financeira, e uma só da política educacional. Então a gente, ao contrário, né? Toda a área meio tem que servir para uma concepção de política pública de educação, né? A gente não pode ficar amarrado por conta da gestão, da legislação, a gente tem que... Agora, essa invenção do que era lógica do Estado não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, mas a gente está enfrentando lá com a professora Macaé esse desafio, né? Então, eu sou superintendente de Educação de Direitos Humanos e Cidadania exatamente no momento em que todas essas discussões caras para a gente ao longo da nossa história recente, vamos dizer assim, por conta do pós-ditadura, né? Enfrentar esse debate é difícil, mas às vezes até por isso deixa a gente com mais energia, né, para ir para os embates. Um ensino estruturado aí também para se refletir sobre esse fenômeno. E aí quando a gente pensa um pouco nessa condição juvenil, por que os jovens não estão na escola, por que eles não estão aderindo a esse modelo escolar que a gente propõe, que está aí posto, enfim. Por uma questão de sobrevivência, né? Assim, pelo que a gente vê um pouco, né, e os dados também vão trazer para a gente, jovens estão muito mais no mundo do trabalho ou procura de trabalho, seja ele um trabalho formal, informal, enfim, tráfico e outras maneiras de ter renda, muito numa relação com o presente do que propriamente uma projeção dessa escola para o futuro, né? Assim, então, se antes a gente tinha uma ideia muito de que a escola seria aquele lugar que nos daria um futuro melhor, hoje isso já é visto com desconfiança. Tem algumas coisas que têm chamado a atenção, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Primeiro que nós temos ainda, por exemplo, nas nossas escolas, um pensamento conservador muito presente, inclusive entre os professores, né? O que é muito difícil, porque quando a gente fala desse olhar que criminaliza a pobreza e criminaliza a juventude, né? A escola, ela também é reprodutora disso, né? Os professores reproduzem isso também, em grande medida, não são todos, né? Quero acreditar que, inclusive, é uma minoria, mas não dá para negar que isso não está presente lá na escola. Como é que a gente está formando para este debate dos direitos humanos, debate da formação humana, né? Eu não estou dizendo que a formação inicial que vai garantir que esses sujeitos vão, né, porque a gente
gente se forma ao longo da vida e também na profissão, na docência, né? Eu acho até que é mais que essas questões a gente se forma mais na docência do que propriamente nessa formação inicial, na formação da universidade. Mas a universidade tem que ser um lugar que comece e também discute, debata e pense nessa formação. Eu fui muito provocada quando o Anderson traz a questão da formação de professores. É o que eu estou pensando aqui o tempo todo quando estou estudando. Porque a gente vê que quando um adolescente que comete um ato infracional, em especial um ato infracional contra a vida, que é uma minoria, à medida que ele vai rompendo laços, o primeiro laço que ele rompe é com a escola. Né? E a escola é um espaço onde ele se encontra com diversos adultos, educadores, que poderiam transmitir a cultura para ele. Então, esses educadores têm um papel muito importante. Uma cultura de contagem. E o que eu percebi? Assim, quando eles chegavam, nomeavam os professores, eles chegavam assim, nas escolas, né? E óbvio, né, gente, quando está sendo nomeado, você vai para uma escola nova, né? Contagem, por exemplo, as vagas eram de nova contagem, né? Aí chegava, né, os mocinhos e os mocinhos da classe média, nada bom. E ele escolhia a escola, eu também sou agora professor, né? E não davam conta, assim. Eu acho que não dava conta, eu acho que era um choque cultural mesmo, tá? Um choque. Existe um universo, existe uma linguagem, existem outros códigos. E eles chegavam lá e falavam assim, não, mas eu aprendi isso, eu quero ser um bom professor. Acho que é boa vontade de alguns, mas eu acho que idealizavam um sujeito que não existe. Eu acho que um pouco, e aí eu concordo, sabe? É óbvio que, por mais que a gente mude lá o currículo, né, da licenciatura ou dos cursos de pedagogia, e eu acho que é importante mudar, acho que é importante incorporar, é a trajetória, é a sua trajetória docente que vai te formar também, e também as outras trajetórias educativas que a gente tem ao longo da vida, né? Quem é que dava conta de ficar? Geralmente é quem tinha relações com os desenvolvimentos sociais. Gente que vinha de militância, não é? E que fez uma opção por ser professor, também como escolha política, de ser docente. Geralmente são esses que davam conta, que faziam trabalho. E aí, assim, eu não estou falando, não tem nenhum estudo científico a partir desses perfis, não. Isso é muito uma observação, né? Continuada, né? Para esse sujeito também que não foi do movimento social, esse sujeito que não teve uma formação inicial, e agora a gente vai garantir ao longo, agora ele já está lá na sala de aula. Bom, eu também não posso desacreditar alguma coisa possível, em algum momento talvez a gente vai tocar alguém com alguma experiência, com algum relato, com a troca de experiência. Eu acho que a gente tem que pensar uma formação continuada também, que seja muito troca de experiência, sabe? Eu acho que quando a gente fala, assim, traz uma formação, por exemplo, que não vai eleger, a gente fez uma experiência lá com o GDE, o Gênero de Diversidade da Escola, em que não eram só os professores da universidade, a gente chamava também, vai falar de travesti, de uso do nome social e do banheiro na escola. Tá, uma coisa é eu falar disso idealizando o que é esses sujeitos, as travestis, as transexuais ou os transexuais. Outra coisa é você chamar a pessoa para ela formar, e aí ela vai fazer o relato, ela vai falar da experiência concreta, entendeu? E lá a gente intermediou um pouco isso. Tinha um momento lá, por exemplo, chamado momento vivencial. As pessoas tinham que poder participar de alguma parada, tinha que ir em alguma atividade, alguma ONG que trabalha com direitos LGBT, e tinha que fazer um relato sobre isso, um vídeo, um relato. Então, assim, eu acho que é uma estratégia bacana, que tenta aproximar um pouco a discussão teórica da prática, da dinâmica social, e traz, quando eu falo de determinados sujeitos, da relação que a gente vai ter com o sujeito, eu vou trazer esses sujeitos. Eu tenho sido muito convidado para ir, por exemplo, em cursos quando tem antropologia, serviço social, a gente é convidado demais para poder falar. Porque eu faço parte de uma ONG, né, de contagem LGBT. Eu nunca fui chamado para poder falar enquanto militante numa faculdade de educação, no curso de pedagogia, por exemplo. Não estou dizendo que muitos me devem chamar. Eu estou dando experiência várias vezes para curso de direito, para o curso de serviço social, ciência política, antropologia. Então, assim, é importante.
eu acho que trazer isso também para a formação, a relação com os outros sujeitos. Então, assim, eu não tenho resposta completa para isso, não, porque pensar no que é a formação do professor é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que tem algumas estratégias, algumas experiências que vão apontando alguns caminhos. O Walter Lute falou de uma coisa que eu acho que é importante, né? Esse modelo de escola também que nos serve, né? Nem para a juventude, muito menos para o professor. Esse professor, vamos dizer, que está mais antenado, que tem uma outra perspectiva de educação libertária, não essa educação fragmentada, que serve ao capital, né? Até para ele também esse modelo é difícil. E, de fato, a dificuldade que a escola tem para lidar com a liberdade, né? Na verdade é essa, a dificuldade que a escola tem para lidar com a liberdade, que infelizmente não é só a escola. A escola, se fosse só a escola, seria muito fácil, né? A escola é uma instituição, né, nesse quadro, nessa sociedade contemporânea, que é marcada não pelo princípio da liberdade, mas por outros princípios, que é o princípio da punição, que é o princípio do seguimento de regras muito fixas, né, que é o princípio da padronização e não o princípio da diversidade, né? Esse é um dos princípios que norteiam, né, o nosso mundo na contemporaneidade, e a escola está entre eles. Pode pensar que nos processos de formação continuada, que não é fácil, né? Porque são temáticas que nem sempre seduz ou atrai as pessoas. A gente está no curso da FAFIS de Gênero e Diversidade na escola, que tive uma fala lá enquanto movimento, e eu dizia para as pessoas que eu parabenizava antes de tudo porque eles escolher aquela temática neste contexto é fazer uma opção política. A escolha da formação. Fala assim, os professores também são reprodutores, né, de todos esses estigmas, de toda essa violência simbólica em relação, mas também em alguma proporção são vítimas, porque em que medida a condição docente permite, né, que ele faça um trabalho que ele acredita, em conexão com esses saberes, com essas outras formas de educação. Então, a gente precisa, de fato, repensar esse sistema educacional. Agora, nós também somos muito pressionados, né, pelo capital. E ele encontra muitos mecanismos que ele impõe um modelo de escola, baseado na meritocracia, não é? Baseado nessa ideia de que é o esforço individual que vai levar ao sucesso, né? Baseado nas avaliações sistêmicas que só servem para poder classificar. De fato, nós não ensinamos, né, uma série de coisas, nós podemos aprender junto, né? Nós podemos, como já disse Paulo Freire, né, vamos sendo educados e educando. E nessa questão dos saberes, da diversidade, acho que seria importante a gente ouvir também o Sebastião, o Anderson, quanto a isso, o Anderson, inclusive, que falou da formação de professores. Tem um autor brasileiro, que é o Demerval Saviani, acho que todo mundo que trabalha com a educação reconhece a importância do Saviani para a educação brasileira, né? Eu, pelo menos, penso que a obra dele representa uma grande contribuição para todos nós. E ele diz, em alguns momentos, com muita clareza, assim, de que o professor, a professora, o educador só vai contribuir de fato com essa transformação se ele estiver de fato engajado nessa transformação. Se ele estiver de fato engajado nessa questão das lutas sociais, né? Ou seja, nós, professores e professoras, a universidade, enquanto instituição, precisa estar em marcha, como disse o Walter Lute, precisa se colocar em marcha, precisa de alguma forma se envolver com o movimento social. Se nós estivermos distantes do movimento social, se nós não tivermos uma prática que nos coloque em constante relação com esse movimento social, a nossa fala, por mais que seja avançada e revolucionária, ela não terá credibilidade e, de fato, nós não contribuiremos para uma formação que vença, né, o discurso do ódio, que vença as prescrições, etc. Né? Penso que esse engajamento